Olá, gente, boa noite, como vocês estão? Espero que muito bem, com saudades. Eu tô morrendo de saudade de vocês. As aulas online, eu gosto de dar aula olhando olho a olho, e esclarecer as dúvidas de vocês. Mas, como a gente ainda está em recesso, vamos dizer assim, né? Não tem como. Mas vamos dar início à nossa aula de hoje. Aí. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre fecundação e desenvolvimento embrionário. É uma aula bem tranquila, tá certo? Não vou estender muito, porque eu sei que a aula online é bem complicado da gente acompanhar, é bem cansativo. Então, a gente vai fazer de tudo um pouco para que dê certo, para todos nós. A gente vai começar falando sobre o caminho que esse espermatozoide vai fazer, né? Para o processo de fecundação. Então, os espermatozoides atravessam o muco uterino, mais fluido no período da ovulação, tá bom? Então, o muco uterino ele precisa estar no estado bem mais fluido, apenas quando ele estiver no período da ovulação. E aí, os espermatozoides vão fazer essa travessia. E logo em seguida, vai ter o encontro com o ósito no último terço da trompa. As células foliculares segregam uma substância que atrai os espermatozoides. Os espermatozoides atingem a zona pelúcida, e aí eu coloquei uma imagem para vocês observarem a chegada ao ósito do espermatozoide, né? Quando o espermatozoide faz a chegada ao ósito. É o campeão, né? A gente absorve muito, vê muito dizendo que todos nós somos um campeão por ser únicos e exclusivos ao chegar no oócito, para poder fazer o processo de fecundação. E aí, depois, vai ter a penetração na zona pelúcida e, logo em seguida, a ligação aos receptores da zona pelúcida. Então, a zona pelúcida vai ser onde o espermatozoide vai dar a sua entrada, tá? E aí vai ocorrer ocitose das enzimas acrosoma. Logo após, vai haver a digestão da zona pelúcida e a penetração de um espermatozoide até a membrana do ósito. Então, apenas um espermatozoide vai conseguir fazer essa entrada até a membrana do ósito, tá? Logo após a digestão da zona pelúcida, tá certo? Após isso, vai ter a fusão das membranas dos dois gametas. Assim, não tem como eu explicar de uma forma bem mais clara, porque aqui eu coloquei para vocês cada processo, cada processo, desenvolvimento, de passo a passo de como ocorre, tá? Tudo isso. E aí, após isso, vai ter alteração da zona pelúcida, impedindo outros espermatozoides de entrar. Então, eu vou tentar pegar um videozinho na internet, no YouTube, e mandar para vocês, tá bom? Para ficar bem mais fácil de vocês acompanharem todo esse processo. E aí a gente tem a reação acrossômica e também a fecundação, a formação do pronúcleo masculino por descondensação do núcleo do espermatozoide. E aí a gente também tem aqui na imagem a conclusão da segunda divisa do meio de formação do pronúcleo feminino, que no caso seria o segundo globo polar. Desenvolvimento embrionário. No caso aqui, a gente vai falar um pouquinho, depois de todo esse processo, como será o desenvolvimento embrionário. O desenvolvimento embrionário, ele tem a sua continuidade após a oitava semana
tá bom? Após a oitava semana, vai ter um esboço de todos os órgãos. Então, muita gente fala aborta é uma pauta muito complicada, né? Uma pauta muito sensível da gente falar sobre, mas acham que a partir da oitava semana não tem órgãos. Tem sim, os órgãos já está tendo a sua formação. Então, na partir da oitava semana, tem o esboço de todos os órgãos, sim, desse feto. E aí eu coloquei para vocês umas imagens falando sobre o crescimento desse embrião dentro do útero, tá? Aqui, na imagem um, na imagem 2, na imagem 3, é a partir de quando o espermatozoide faz a entrada no óvulo, tá? E aí o feto ele vai se formando de acordo com essas imagens, tá? A morfogênese e também a diferenciação celular. Manutenção do endométrio. Se caso houver a fecundação, esse embrião ele libera gonadotrofina, coriônica e o corpo lúteo cresce até o quarto mês. Lembram para vocês que eu já falei sobre o corpo lúteo nas nossas aulas presenciais. Mantém-se a produção de progesterona até o quarto mês. Depois, degenera e morre. Então, o nível de progesterona, tá? Ele vai haver ali no endométrio até o quarto mês. Depois vai haver uma degeneração nesse hormônio, tá bom? E a placenta, ela vai passar a produzir esse hormônio. Então, assim, quando a mulher está na sua fase de gestação, as pessoas falam que ela fica com hormônio à flor da pele, e, de fato, elas ficam com o hormônio à flor da pele, porque a placenta ela produz uma alta quantidade de progesterona, tá certo? E aqui eu coloquei para vocês, rapidinho, uma imagem sobre a segmentação, tá? O ovo ablastocisto, que é mais falando do zigoto, tá? Da cauda, da medula, a formação da medula. E aí, é importante a gente entrar nas fases da medicação. E aí, para a formação dessa desse bebê, vai ser importante o acompanhamento com o enfermeiro do postinho, e aí fazer com que essa mulher faça o uso adequado das medicações para uma formação completa e saudável dessa criança. Aí aqui eu coloquei para vocês os tipos de segmentações, tá? Aí as comparações entre os embriões, é bem interessante. Aqui tem a comparação. Tem peixe, salamandra, tartaruga, galinha, coelho e a formação do homem. Então, tirando o peixe e a salamandra, o restante dos embriões, tartaruga, galinha, coelho e o homem são de muita semelhança. A única coisa que muda é o rabo, né, gente? A gente não nasce com rabo, com a cauda, mas de restante é uma semelhança muito grande. Inclusive, também tem a imagem do cachorro, que eu esqueci de colocar aqui, mas o cachorro, ele é muito semelhante com o embrião ao homem. E aqui eu coloquei para vocês o exemplo de desenvolvimento embrionário de um cordado e um anfióxo, tá? Esse anfióxo vai ser um animal que pertence. Eita, essa chopi, viu? Tá igual na sala. O anfióxo é um animal que pertence ao filo dos cordados e ele mede cerca de 6 centímetros de comprimento e vive enterrado em uma areia de águas rasas no ambiente marinho, entre 10 e 30 metros de profundidade, deixando para fora o substrato apenas a sua extremidade anterior. Gastrulação. O que seria gastrulação? A gastrulação ela vai ser o desenvolvimento embrionário
de anfióxito. No caso, vai ter o seu início na blástula, grástula e neurula, tá? Isso daí são as células de gastrulação. Não tem tanta importância para vocês, tá? Na verdade, eu coloquei só para vocês terem uma, uma ideia do que seria, tá? Mas aí, quando eu mandar o vídeo para vocês, sobre esse processo, vocês vão entender melhor. Também sobre a organogênese, sobre a placa neural, formação, tudo certinho, tubo neural, inclusive do sômito, placa neural, masoderme, ectoderme, sômito, celoma e o tubo neural. São uma das principais primeiras partes formadas. Então, o... Eita, minha gente, como é o nome, Jesus? Tem o ácido fólico. O ácido fólico, ele é muito importante para a produção do tubo neural, tá? Então, ele vai ter essa função, formar o tubo neural dessa criança. E aí, coloquei para vocês aqui a ordem certinha. A formação da placa neural, mesoderme e a ectoderme, tá? Ocorre em um achatamento da região dorsal, formando uma placa neural. As células do mesoderme começam a diferenciar-se em um mesoderme e em um endoderme. E aí, evanginações da mesoderme formam os somitos, tá? Mas vamos começar lá por cima. Depois, as células da ectoderme dividem-se, recobrindo a placa neural, que se aprofunda no teto do arquêntero. A mesoderme começa a sofrer evanginações laterais, e aí tem o processo da endoderme. Logo após, para a formação do somo e do somito e do celoma, as evaginações das mesodermas formam os somitos, e no teto do arquêmetro, a mesoderme forma a notocorda. Placa neural se fecha dorsalmente, formando o tubo neural. O tubo neural é de grande importância para a primeira formação dessa criança, tá? A placa neural ela fecha-se e vai formar esse tubo neural, tá bom? E aí a endoderme ela vai se revestir totalmente no intestino. E aí, no tubo neural, o que que a gente vai ter nessa partezinha do feto? O tubo neural, canal neural, o celoma, ectoderme, mesoderme, notocorda, endoderme e o intestino. Então, a organogênese, ela vai ser responsável por encaixar, colocar tudo isso no seu devido lugar. Claro, tudo na sua ordem, tá? Placa neural, mesoderme, e aí no final você pode observar que vai estar tudo encaixadinho, vai estar tudo no seu devido lugar como é para ser. Então, por isso que é importante a utilização dos medicamentos que os médicos ou os enfermeiros passam durante a gestação, para essa formação ser perfeita e a criança não correr nenhum risco. Aí tem a anidação do blastócito, é uma glândula uterina, tá bom? Dentro da anidação do blastócito vai ter a glândula uterina, vai ter o citrofoblasto, a cavidade do blastócito, e toda essa parte, capilar materno, mucosa uterina, toda essa parte vai estar envolvida conforme o desenvolvimento dessa criança, tá? Então, tudo isso é uma fase, gente. E é importante a gente acompanhar cada uma dessas fases. Aqui é outra, é a mesma coisa, mas é a outra foto. Anexos embrionários. Então, o que seriam esses anexos embrionários? Vão ser estruturas que derivam os folhetos germinativos do embrião, mas que não fazem parte do corpo desse embrião. Então, os anexos embrionários, eles são algumas estruturas que elas para fazer parte dos folhetos germinativos do embrião, tá? Só que não fazem a parte da estrutura do embrião. O saco vitelínico, o âmino
e o alantoide e o córium, tá certo? Estão envolvidas no desenvolvimento dessa criança. Então, aqui nessa imagem eu coloquei para vocês tudo bem claro de onde fica cada um desses anexos embrionários. Tem o saco vitelínico, a placenta, alantoides, cólon. E aí é importante vocês também dar uma pesquisada, tá? Sobre isso mais profundamente, tá? Não é o caso de eu explicar para vocês como, de uma forma mais aprofundada, tá? Mas eu acho interessante para vocês saberem mesmo. E aí, o córium. O córium vai ser uma membrana com muitas velocidades, membrana mais exterior, com o âmino que rodeia o embrião, tá? O que seria esse âmino? Esse âmino vai estar envolvida por fora da cavidade amniótica, do líquido amniótico, né? Como a gente pode falar. Então, a gente vai ter o feto e em volta do feto, a gente vai ter a cavidade amniótica, e em volta da cavidade amniótica, como se fosse uma barreira, a gente tem os âmnios, tá certo? E aí, tem o cordão umbilical, forma uma extensa superfície de trocas e intervém a formação da placenta. O âmino é o saco que envolve o embrião, membrana que delimita a cavidade amniótica cheia de líquido amniótico. Mantém o embrião no meio líquido, tá? Que seria o líquido amniótico onde esse feto vai viver, protegendo da desidratação, de choques mecânicos e auxilia na manutenção de uma temperatura constante. Então, o líquido amniótico ele tem todas essas funções, no caso, seria proteger da desidratação, proteger de possíveis choques mecânicos que essa criança poderia se acometer e também auxiliar na temperatura dessa criança, tá? A temperatura interna da gente é muito alta, então a criança ela precisa manter essa temperatura adequada, tá? E aí, inclusive, quando a criança ela é retirada da barriga, os médicos sempre pedem para a gente fazer a diminuição do ar-condicionado, desligar o ar-condicionado, mais precisamente, para que essa criança não entre em um choque, tá? Ela tem um contato, está tendo contato com um líquido amniótico que tem uma temperatura ideal e, de repente, ela sai da barriga da mãe, tendo que lidar com uma temperatura totalmente desconfortável para ela, da qual ela passou esse tempo todo, tá? Então, a temperatura externa também influencia muito. A vesícula vitelina. O que seria a vesícula vitelina? É um saco membranoso com reduzida quantidade de substâncias de reserva. Forma parte do tubo digestivo e incorpora o cordão umbilical. O que seria a alantoide? A alantoide é um divertículo da vesícula vitelina. No caso, seria a estrutura rudimentar e vai contribuir para a formação dos vasos sanguíneos do cordão umbilical. A alantoide, ela tem uma função extraordinária, tá? A função de contribuir para a formação dos vasos sanguíneos e também do seu cordão umbilical. Então, vai fazer com que a criança tenha vida, né? E consiga ter o seu nível de oxigênio, ter a alimentação pelo cordão umbilical. Então, a alantoide, ela tem essa função maravilhosa. E a placenta? A placenta, ela vai ser um órgão em forma de disco que resulta na fusão do córium com o endométrio uterino. Algumas mulheres reclamam bastante que no parto normal, que é a retirada da placenta, ela é bem dolorosa. E, de fato, a placenta ela é uma placenta que ela acaba ficando grudada no útero, tá? Ela é como se fosse uma colinha, ela gruda mesmo no útero. E aí, para poder retirar essa criança, a gente também precisa fazer a retirada da placenta, porque o cordão umbilical está interligado à placenta. Então, é um desconforto, tá? E aí a gente vai ter essa entrada de O2, saída de CO2, essas trocas gasosas
que a placenta também é muito responsável por isso, juntamente ao cordão umbilical, tá? Então, eu acho muito linda a placenta, inclusive, alguns médicos ou enfermeiras que vai fazer o parto gostam de passar tinta e colocar no papel, né? Parece muito uma árvore da vida, então eu acho muito interessante. Além da função da placenta, o desenho anatômico dela é muito bonito. E aí, assegura a fixação e a nutrição do embrião também, como eu falei para vocês. É um filtro seletivo, segrega hormonas. E aí a gente vem falando sobre a diferenciação celular, que também agora para vocês essa aula, na verdade, eu já tinha ela pronta, que eu apliquei para os alunos de enfermagem, tá? Mas aí não vejo necessidade de passar isso para vocês agora. E aí a gente vai ter a formação desse bebê. Ectoderme, mesoderme e a endoderme. Inclusive, a gente já brincou bastante com relação a isso, né, nas nossas aulas de urgência e emergência, com relação a queimaduras, né? Ectoderme, mesoderme e endoderme, a gente já falou bastante sobre isso. E aí, a mesoderme. A mesoderme, ela vai estar na derme, tá? É um esqueleto músculo, reprodutor, excretor, circulatório, tá? Ectoderme vai ser o sistema nervoso, órgãos sensoriais, epiderme e pérolas. Então, todas as dores que a gente tem, a ectoderme vai ser responsável por ser muito um órgão, a pele, né, muito sensível. A endoderme já vai ser uma parte mais profunda, tá? Já é a parte da respiração celular, revestimento do tubo digestivo, fígado, pâncreas e o revestimento da vagina e da bexiga. Isso daí vai ser na formação do feto. O desenvolvimento fetal. O desenvolvimento fetal do embrião, chamado embrião, é até a 8ª semana. Já do feto é a partir de 8 semanas, então a gente chama de embrião até as suas 7 semanas e 29 e 31 dias, 29 dias, por aí. É feto a partir das 8 semanas, crescimento rápido, né? E a modificação das proporções do corpo. Então, eu coloquei para vocês aqui 8 semanas, 9, 10, 11 semanas, 12, até as 17 semanas. 18, 19, 20. Então, vocês podem ver que o desenvolvimento dessa criança é muito importante. Então, a partir das suas 27 semanas, podem observar, a partir das suas 27 semanas, o bebê já vai estar encaixado, pronto, preparado e querendo sair. Dados sobre a placenta. No final da gestação, a área é de cerca 15 metros quadrados. O comprimento total da rede de capilares é estimado de cerca de 50 km. No momento do parto, 20 centímetros de dilatação, 3 centímetros de espessura e 1 quilo de peso. O controle do desenvolvimento embrionário, a alteração no organismo materno, vai ter o aumento eita, quase não sai. Aumento das dimensões do útero, adaptação do coração e a circulação à presença de um novo sem desenvolvimento, o que acaba sendo muito estranho para o nosso corpo, para o corpo da mulher, né? Vai ter essa adaptação de um outro coração e uma outra circulação. Então, nosso corpo acaba estranhando, né, e respondendo de uma outra forma. Rins passam a eliminar as excreções, da mãe e também do bebê. É muito comum os bebês fazer xixi dentro da barriga da mãe, porém, cocô, não. Então, é por isso que a mãe vai sempre muito no banheiro, de madrugada, toda hora. Porque os rins, eles passam a eliminar secreções tanto da mãe quanto do bebê. Com relação ao controle hormonal, paragem dos ciclos sexuais, trabalho de parto e lactação, tudo isso envolve no controle hormonal dessa mulher, principalmente o trabalho de parto.
tá? E para as mulheres que estão casadas, que possuem relação sexual ativa, acaba que os hormônios acaba caindo um pouco, né? A libido diminui. E a lactação também faz com que a mulher não pense em outra coisa a não ser cuidar do seu filho. Né? Tem algumas mulheres que acabam quebrando o resguardo e tal, mas não é um indicado. Gonadotrofina coriônica humana, que é o famoso HCG, tá bom? É um hormônio e vai ser segregado pelo feto, impede a degeneração do corpo amarelo, que vai continuar a produzir o estrógeno e a progesterona, a manutenção do endométrio e nidação do embrião. E aí a gente vai ter a retroação negativa sobre o hipotálamo e a hipófise, que eu também já falei sobre isso com vocês em sala de aula, se não me engano, foi em outra matéria, acho que foi urgência de emergência. Esse hormônio do HCG, ele vai ser, quando a mulher sabe que ele está grávida, vai ter um aumento da, da HCG, desse hormônio da HCG, e aí ele vai estimular o corpo amarelo, vai aumentar a produção de estrogênios e de progesterona, inibir o hipotálamo e a hipófise, não se liberta da FSH e LH, que são os hormônios, né? Bons e os hormônios ruins. E aí não vai ocorrer um novo ciclo ovárico. Eliminada na urina, tá? A HCG, ela pode ser eliminada na urina após a sua ação. E aí os testes de gravidez vão ser baseados na sua detecção de urina. Então é muito comum, muito comum não, acontece sempre quando as mulheres vão fazer o seu teste, o que realmente vai verificar, vai afirmar que você está gestante ou não, vai ser o teste do HCG, tá? A quantidade de hormônios que vai apresentar no exame de sangue. Ou, então, nos testes de farmácia, né? Nos exames de urina. A sua produção vai entrar em um declínio ao fim de 8 a 10 semanas, mas a sua função vai ser assegurada pela placenta. E aí vai ter os estrógenos, os estrogênios e a progesterona. No estrogênio, vai ter uma expansão do útero, desenvolvimento da maturação das glândulas mamárias, tá? Isso é assim quando é descoberta essa gravidez. Já com relação à progesterona, vai ter uma existência de contrações uterinas, desenvolvimento e maturação das glândulas mamárias. Essa inexistência de contração uterina, no começo, até a sua oitava semana, às vezes a gente sente uma tremedeira no útero, é bem interessante, mas é apenas o útero tendo a sua expansão, tá? Ele vai estar em desenvolvimento, em maturação, tá certo? Então, na verdade, não é a criança mexendo ainda, e sim o seu útero em desenvolvimento e maturação. A regulação do parto. No final da gestação, o nível de estrogênios atinge um máximo, dominância dos estrogênios em relação à progesterona e induz as suas contrações uterinas, assim como eu falei para vocês. Não é o bebê se mexendo no início, é apenas a contração uterina. E o estrógeno vai induzir a formação de receptores de ocitocina no útero. A ocitocina, ela é um hormônio que vai ser produzido pelo hipotálamo e ele é segregado pela hipófise. E aí, qual é a sua função? Vai estimular as contrações das células musculares do útero e os seus mecanismos de retroação positiva. Aqui eu coloquei para vocês, bem explicadinho, a regulação do parto, tá? Primeiro, vai ser a cabeça fetal vai se insinuar na pelve. 15 dias, ela vai se encaixar 15 dias antes do parto, tá? E aí, concomitantemente, o parto multigesta, tá? Se caso for mais de uma gestação que essa paciente já teve. No primeiro estágio do parto, o período de latência, tá? Que aí já vai ser lactente.
As contrações são de intensa e também vão haver várias variações. Por isso, a importância de ser contada, tá, no relógio, quantos minutos se passaram, quanto tempo dura essa contração, tá? Há quanto tempo você já está tendo contrações. A bolsa amniótica, ela pode ou não romper, né, nesse estado de dilatação que vai acabar se iniciando. E após a descida e a rotação da cabeça, o feto posiciona-se sob o cípcio, abaixo do pubis. E aí vai ser todo esse processo, o bebê vai acabar contraindo e acabar saindo. Vai surgir a cabeça para fora. Gente, eu queria muito estar em uma aula prática para vocês, para poder ensinar toda essa forma de retirar o bebê, porque é muito importante vocês verem como que funciona. Vai surgir a cabeça do bebê e vai ser liberada por uma deflexão, uma incisão cirúrgica, tá? Que no caso vai ser a episiotomia. Não está sendo indicado mais episiotomia, tá? Inclusive, tem leis, né, agora que proíbem a episiotomia, mas, assim, alguns profissionais de saúde é, optaram por fazer essas episiotomias para facilitar a vida deles, para facilitar a vida da mãe. E no meio de tanta dor, acaba que a mãe nem sentindo que foi retirada, né, que foi cortada, mas acaba para eles sendo uma forma mais fácil do bebê sair, para eles, né? E aí, após isso, a episiotomia geralmente é necessária para poder ampliar o canal do parto, liberando as espátulas, a espádula anterior se apoia sobre o pubis, o feto se eleva e despreme a espádula posterior. Neste momento, ele se encaixa e desprende a sua outra espádula. Tá? É muito importante, porque já teve partos em que a mãe não conseguia expulsar o bebê e foi necessário o médico quebrar a clavícula da criança para poder sair com mais facilidade, porque ela de fato enganchou, não ia para frente nem para trás. Então, acontece, tá? De alguns médicos fazerem esse tipo de procedimento. O útero vai exibir a contração de maior intensidade e a duração, porém, indolores, para poder ocorrer o desenvolvimento da placenta. Então, a gestante ela vai sentir uma leve cólica, tá? Mas é expulsando a placenta do seu corpo. A placenta ela vai ser expelida, tá? Juntamente com o cordão umbilical que foi cortado. E aí, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Se tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo. Ah, eu coloquei para vocês aqui também sobre o desenvolvimento embrionário da ave. Tem a ver, Thaís? Não. Mas é uma observação importante. E o desenvolvimento embrionário do ouriço do não. Tá, você vai cobrar isso? Óbvio que não, né, gente? Tem nada a ver. E aí, eu coloquei aqui um site onde vocês podem entrar, tá? Que fala muito sobre fertilidade. E eu acho bem importante vocês estudarem, não só aqui, mas também em outras plataformas, né? Vocês procurarem saber mais sobre esse assunto. É um assunto bem legal, um assunto bem interessante. A aula de hoje foi uma aula bem mais rápida, mas eu espero que eu tenha esclarecido. É um pouquinho complicado essa relação dos hormônios, né, das células. É um assunto muito profundo. Se eu acabar colocando isso na cabeça de vocês. Na verdade, eu coloquei isso só para dar uma tapeada mesmo nesse assunto, porque ele está na ementa. Mas é um assunto interessante, mas quando o assunto é fecundação, o processo de fecundação acaba sendo muito, muito, muito complicado, muita parte a parte. E agora eu acredito que não seja o momento de eu falar sobre isso,
tá? Tem relação com saúde da mulher? Tem relação com saúde da mulher. Mas é um assunto que eu preciso ter um pouco mais de detalhe para poder falar com vocês e estar olho a olho para que vocês possam tirar de fato as suas dúvidas, porque eu sei que não é todo mundo que assiste às aulas online, é muito difícil dos alunos assistirem às aulas online, né? Tem poucas visualizações, às vezes alguns entram só para dizer que entrou, mas eu sei que não é todos, tá? E eu sei também que é cansativo para mim, é cansativo para vocês falar, eu falar sozinha aqui e vocês com sono em casa. Mas é isso, gente. Um grande beijo no coração de vocês e semana que vem estaremos juntos novamente. Um beijo, um abraço no coração.